Olá pessoal, a gente vai começar agora os problemas do capítulo 3 sobre movimento em 2 e 3 dimensões. Vocês já sabem a lista dos problemas, vocês já conhecem a lista dos problemas sugeridos e a gente vai começar agora. Problema 3.8 diz o seguinte: uma partícula segue uma trajetória indicada na figura 3.38. Entre os pontos B e D, a trajetória é uma linha reta. Desenhe o vetor aceleração em A, C e E, em que, no caso A partícula se move com velocidade escalar constante. No item B, a partícula se move com velocidade escalar que cresce uniformemente. E no item C, a partícula se move com velocidade escalar que decresce uniformemente. Pois bem, como é que a gente faz isso? Aqui no item A, a gente sabe que o módulo da velocidade é constante, certo? Aqui no item B, ele diz que o módulo da velocidade, o módulo da velocidade escalar cresce uniformemente. Então, a derivada do módulo em relação ao tempo é maior do que zero. E no terceiro item, a velocidade escalar decresce uniformemente. Então, isso aqui significa dizer que a derivada do módulo da velocidade escalar é menor do que zero. Obviamente, a gente vê que esses três casos aí, o movimento tem trechos em que ele está fazendo uma curva para a esquerda, uma curva para a direita e andando em linha reta. Então, vamos lá. No item A, aqui no ponto A, a curva está fazendo uma curva para a esquerda. O módulo da velocidade escalar constante. Então, o módulo da velocidade não muda. Então, tudo que a gente tem aqui é a aceleração centrípeta, que aponta sempre para dentro da curvatura da trajetória. Essa aqui é a aceleração centrípeta. Não tem aceleração tangencial, porque o módulo da velocidade não muda. Certo? Aqui, no ponto C, a aceleração centrípeta é igual à aceleração tangencial, e são nulas, né? Ele está em movimento retilíneo uniforme. E no ponto E, ele está fazendo uma curva para a esquerda, né? Então a gente sabe que a aceleração centrípeta vai estar para cá. E não tem a aceleração, aqui a aceleração tangencial é zero. E aqui também a aceleração tangencial é zero. Ok? Então, essa é a resposta para o item A. Para o item B, o módulo da velocidade está aumentando. Então, vai ter aceleração tangencial. Como tem curvatura, vai ter também a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta aponta sempre para dentro da trajetória, perpendicular à velocidade. Então, para cá está a aceleração centrípeta, né? Só que também tem a aceleração tangencial, que ele está aumentando o módulo da velocidade. Então, eu vou fazer a aceleração tangencial com outra cor. A aceleração tangencial aponta na mesma direção da velocidade. Deixa eu melhorar aqui. Vou deixar eles perpendiculares. Essa aqui é a aceleração tangencial. Então, significa dizer que a aceleração resultante do corpo vai estar para cá. Eu fiquei aqui sem espaço para desenhar as acelerações no ponto C, mas aqui a gente só tem a aceleração tangencial, né? Porque ele está em linha reta, o módulo da velocidade está aumentando,
Então aqui a aceleração tangencial aponta na mesma direção da velocidade. E a aceleração tangencial vai ser igual à aceleração total do corpo. Aqui no item, no ponto E, a aceleração tem a aceleração centrípeta por causa da curva, que vai apontar para cá. Tem aceleração tangencial, porque a velocidade do corpo está aumentando. Portanto, a aceleração total vai apontar para cá. Beleza? No último problema, o que a gente tem agora é que o módulo da velocidade está diminuindo, mas as acelerações centrípetas continuam existindo nos mesmos lugares e apontando também todas para dentro da curvatura, né? Então, para cá, a aceleração centrípeta vai estar para cá, mas tem aceleração tangencial, ele está diminuindo a velocidade, o módulo escalar. Então, a aceleração tangencial aponta na direção oposta à da velocidade. Então, ele vai ter uma aceleração tangencial para cá, de forma que a aceleração total vai apontar para cá. No ponto C, o corpo está andando em linha reta e a aceleração centrípeta é zero. Então, só tem aceleração tangencial, mas ele continua desacelerando. Então, a aceleração tangencial vai apontar na direção oposta à da velocidade. E a aceleração tangencial vai ser igual à aceleração total nesse ponto aí. No item E, a aceleração centrípeta aponta perpendicular à velocidade. Notar que a aceleração centrípeta aqui tem que ser menor, né? Porque o módulo da velocidade está diminuindo. O módulo da velocidade está diminuindo, então significa que a aceleração tangencial aponta na direção oposta à da velocidade e a aceleração total vai ser a soma vetorial dessas duas acelerações e deve apontar para cá. Então é isso, gente. Esse é o resultado do problema 3.8. O problema 3.10 diz o seguinte: um helicóptero militar em missão de treinamento voa horizontalmente com velocidade de 60 metros por segundo e acidentalmente deixa cair uma bomba de uma altura H de 300 metros. Despreze a resistência do ar. Quanto tempo a bomba leva para atingir o solo? Qual a distância, item B, qual a distância horizontal percorrida pela bomba durante a queda? Item C, ache os componentes da velocidade na direção horizontal e na direção vertical imediatamente antes da bomba atingir o solo. E item D, faça diagramas da posição x e y em relação ao tempo, Vx, Vy em relação ao tempo para o movimento da bomba. Item E, mantido constante a velocidade do helicóptero, onde estaria ele no momento em que a bomba atingisse o solo? Bom, a gente sabe que ele pede para ignorar a resistência do ar, né? Então a gente tem aí um lançamento oblíquo, uma queda livre combinada com um movimento retilíneo uniforme. Então vamos desenhar aqui o nosso problema. Desenhar aqui um helicóptero. Tá?
parecendo um peixe, mas é um helicóptero, certo? Ele está andando com velocidade v igual a 60 metros por segundo. E ele deixa soltar uma bomba, certo? De uma altura h. Então aqui a gente desenha o nosso solo. Uma altura h igual a 300 metros, né? Então, quando a bomba é lançada, o que acontece com ela é que ela vai andar para frente ao mesmo tempo que cai, né? Então, bem aqui, a gente coloca o nosso eixo. O eixo X e o eixo Y, né? Então, bem aqui é o alcance da bomba, ok? Então, tá. Pelo item A, ele quer saber qual o tempo que a bomba leva para atingir o solo. Bom, a gente sabe que o movimento em x da bomba vai ser igual a V0 x. Deixa eu fazer aqui. x0, que é a posição inicial, mais V0 xt, porque na horizontal não tem aceleração e ele executa um movimento retilíneo uniforme. O movimento em y, ele parte de um y0 igual a h, mais V0yt, que vai ser zero, pois a bomba é largada, menos aceleração sobre 2t ao quadrado. Certo? Então, o tempo de queda vai ser quando a bomba atinge o solo, ou seja, quando atinge y igual a zero. Então, 0 igual a h, deixa eu só colocar aqui que o V0x é igual a 60 metros por segundo, né, já que a velocidade da bomba é igual a do helicóptero. V0y é igual a zero, porque ela é largada. Isso aqui vai ficar menos g sobre 2, tempo de queda ao quadrado. Então, o tempo de queda vai ser 2h sobre g, e deixa eu colocar os parâmetros aqui, h igual a 300 metros. Tempo ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser 2 vezes, se a gente disser que g é 10 metros por segundo para facilitar, 10 metros por segundo ao quadrado para facilitar nossos cálculos, a gente vai ter 2 vezes 300 dá 600, dividido por 10 dá 60, então o TQ vai ser raiz de 60, que é igual a 7,74 segundos. Esse é o nosso TQ, certo? Pois bem, o problema pede aí no item B qual a distância horizontal percorrida pela bomba durante a queda. Bom, aqui é o alcance, né? Como x0 é zero, no tempo tq, que é o tempo que ele atinge a posição x, é o próprio alcance, né? Então, A vai ser V0x vezes tq, que isso aí é 7,74, é o tempo de queda vezes 60, que vai dar 464,76 metros, certo? O item C pede as componentes verticais da direção
as componentes vertical e horizontal da velocidade, no exato momento, um pouco antes em que o corpo atinge o solo. A gente pode dizer que quer saber quem é o Vx e o Vy no instante t igual a tq. Certo? Então, o Vx no instante tq, lembrar que na horizontal é um movimento retilíneo uniforme, vai ser 60 metros por segundo. O Vy no instante t igual a tq, lembrar que é V0y menos g tq. V0y é 0, g é 10 e tq é 77,74, então isso aqui vai ficar menos 77,4 metros por segundo. Negativo por quê? Porque ele está caindo, está indo para baixo, né? Então, o problema não pede, mas o módulo dessa velocidade a gente pode calcular, né? Que é raiz quadrada de 60 ao quadrado mais 77,4 ao quadrado. Raiz quadrada dessa soma aí, né? Então, em termos de vetores, isso aqui seria bem aqui, no exato momento da queda, o corpo está bem aqui, ele vai ter uma velocidade V0x, vai ter uma velocidade Vy, e a velocidade resultante vai apontar, para cá. O módulo dessa velocidade vai ser 60 ao quadrado mais 77,4 ao quadrado, a raiz quadrada dessa soma. Dá 97,9 metros por segundo. Então, o módulo de V metros por segundo. Ok? Então, esse é o item C. Aí tem o item E. O item, eu vou pular para o item E porque é essencialmente um número que ele pede, né? Então, no item E, depois eu volto para o item D, que é para fazer gráfico. Então, no item E, o que a gente tem é o seguinte, ele pergunta, mantida constante a velocidade do helicóptero, onde estaria ele no momento em que a bomba atingisse o solo? Ora, mas a bomba segue com a mesma velocidade do helicóptero. O helicóptero continua com a mesma velocidade, então a bomba cai bem aqui, o helicóptero está exatamente acima dela, na altura H. Né? Então, a posição do helicóptero, x do helicóptero, vai ser igual a A, que é 464,76 metros. Ele está exatamente em cima do ponto onde a bomba cai. Voltando agora para o item D, ele pede para fazer gráficos da posição e da velocidade em relação ao tempo. Então, isso aqui é o item D. Vou tentar fazer nesse espaço pequenininho aqui. A gente faz qualitativamente. Então, eu vou colocar bem aqui 2 eixos. Um para x em relação ao tempo. O outro para o y em relação ao tempo. A gente sabe que no eixo x, na direção x, a bomba está executando um movimento retilíneo uniforme.
Então, x é linear com t, tá certo? E para tq, a posição x é igual ao alcance. No movimento em y, no tempo t igual a 0, a bomba está a uma altura h, que ela foi lançada do helicóptero. E no tempo tq, ela está em y igual a 0. O movimento em y ele é uniformemente acelerado, com aceleração negativa. Então, esse gráfico tem que ser uma parábola, de cabeça para baixo. Certo? A velocidade em x é constante, né? Então, a velocidade em x em relação ao tempo vai ser constante igual a v0x, que é 60 metros por segundo. E a velocidade em y, a gente sabe que ele parte do zero e a velocidade cresce negativamente por causa que o movimento é para baixo. Então, a gente tem aqui, vou colocar aqui as origens. Aqui é o tempo, aqui é o VY. E ele cai igual a VY igual a V0Y menos GT. Então, ele vai cair, a velocidade diminui linearmente com o tempo. E no tempo TQ, a velocidade dele vai ser, a gente determinou bem aqui, menos 77,4 metros por segundo. Isso aqui é menos 77,4 metros por segundo. E aí, concluímos o problema 3.10. Vamos agora para o problema 3.41. Problema 3.41 diz o seguinte: a água de um rio se escoa com velocidade de 2 metros por segundo do norte para o sul. Do norte para o sul. Um homem dirige um barco com motor ao longo do rio com velocidade igual a 4,2 metros por segundo em relação à água, de oeste para leste. De oeste para leste. A largura do rio é igual a 800 metros. Determine o módulo, a direção e o sentido da sua velocidade em relação à Terra. Quanto tempo é necessário para atravessar o rio? A que distância ao sul do ponto inicial ele atingirá a margem oposta? Então vamos desenhar aqui. A primeira coisa que eu vou desenhar é a nossa rosa dos ventos. Norte, sul, leste, oeste. Deixa eu fazer ela um pouco mais... Não, deixa ela aí mesmo. Certo? E agora eu vou desenhar o nosso rio. O rio flui do norte para o sul. Então, as águas fluem para cá. Então, quer dizer que a velocidade da água em relação à Terra é
2 é igual a menos 2J. O homem se dirige com o barco a motor ao longo do rio com velocidade igual a 4,2 metros por segundo em relação à água de oeste para leste. Então, vamos desenhar aqui os vetores. Vou desenhar aqui o vetor da água em relação à terra. Vou até melhorar aqui a anotação para poder ocupar menos espaço. A velocidade do homem do barco. Velocidade do barco em relação à água é de oeste para leste, né? Então, a velocidade do barco em relação à água é 4,2 na direção I. E o que o problema pede é a velocidade do barco em relação à terra. Vou fazer outra cor para poder... Qual é a velocidade do barco em relação à terra? Bom, pelas regras do movimento relativo, da velocidade relativa, a gente sabe que a velocidade do barco em relação à terra vai ser igual à velocidade do barco em relação à água, mais a velocidade da água em relação à terra. Então, é só substituir aí. Isso aqui vai ser... Vou colocar aqui nas cores do barco em relação à água. Vou colocar aqui nas cores certinhas. Isso aqui é 4,2 na direção I. Menos 2 na direção J. Determine o modo, a direção e o sentido da direção do barco em relação à terra. Bom, esse aí é o vetor da velocidade do barco em relação à terra. Então, eu vou passar aqui para baixo. 4,2 I menos 2 na direção J. E o módulo desse vetor vai ser já fazendo direto, 4,2 ao quadrado. 4,2 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 4. SQRT, que é a... dá 4,65, já fazendo direto, tá certo? O módulo 4,65 metros por segundo. Bom, esse vetor aqui vai ser a soma vetorial desses dois vetores bem aqui. Então, esse daqui vai ser a trajetória real do barco, certo? A direção é na direção sudeste, né? E a gente pode determinar qual é o ângulo aí, o ângulo que ele faz em relação a isso aqui, ó. A gente pode determinar esse ângulo bem aqui, ó, certo? Então, deixa eu dar um zoom aqui nesse. Tem aqui a velocidade do barco em relação à água.
a velocidade da água em relação à Terra. E a velocidade do barco em relação à Terra vai ser a soma vetorial desses dois vetores bem aqui. E vai ser, na verdade, a direção que o barco vai andar, né? Essa aqui é a velocidade do barco. Em relação à Terra, certo? E esse ângulo aqui, esse ângulo aí vai ser a componente y dividido pela componente x. Então, isso aqui, o ângulo θ, vai ser o arco cuja tangente é 2, né, que é a componente y da velocidade do barco em relação à Terra, dividido pela componente x do barco, da velocidade do barco em relação à Terra. E já fazendo a conta, esse ângulo aí é por volta de 25,5 graus. 25,5 graus. Então tá, a gente já tem o vetor velocidade, o ângulo que ele faz com a horizontal e a direção que é sudeste, né? Vai para o sul e para o leste é sudeste. O item B, isso aqui é o item A. O item B pergunta quanto tempo é necessário para atravessar o rio? Bom, a gente sabe que o ΔX do rio, que ele vai ter que atravessar o rio, é a componente horizontal, né? Então, o ΔX vai ser igual à velocidade em x, né? Que à medida que ele anda para frente, ele também anda para baixo, né? O rio faz com que ele ande nessa linha diagonal, mas o tempo que ele vai levar é o tempo que a componente x leva para percorrer a largura do rio. Então, isso aqui vai ser Vx ΔT. O ΔX é a largura do rio, que ele diz que é 800 metros. Então, o ΔT, o tempo que ele leva para atravessar, vai ser 800 dividido pela componente em x, que é 4,2. Isso aí vai dar por volta de 190,5 segundos. Ou, se pensar em termos de minuto, por volta de 3,2 minutos, certo? Mas vamos deixar em segundo mesmo. Esse é o item B, não é o item C. O item C pede a que distância ao sul do ponto inicial ele atingirá a margem. Ele quer saber qual é o tamanho, qual é a distância que ele que ele partiu aqui. Ele parte aqui da horizontal, né, desse ponto da horizontal, e chega nesse ponto ao sul. Ele quer saber essa distância ΔY bem aqui, certo? Ora, mas isso aí, o vetor formado pela semelhança de triângulos, você vai ver que se você pegar o vetor isso aqui é a largura do rio, isso aqui é o teu ΔY, né? Ele vai andar nessa linha reta bem aqui. Esse ângulo aqui é o mesmo θ. Tá certo? Então, o item C vai ser simplesmente que o ΔY
vai ser a largura do rio vezes a tangente do ângulo θ, né? Aquele mesmo ângulo θ lá que ele faz com a horizontal. Bom, o arco cuja tangente... Então, isso aqui vai ser o seguinte, ó. Isso aqui vai ser 800, que é a largura do rio, vezes a tangente de θ, vai ser simplesmente vai ser a tangente de 25,5. E isso aí vai ser 800 vezes a tangente desse ângulo. Isso aí é 380,9 metros. Então, ele começa de um ponto do rio e só vai conseguir chegar do outro lado 380,9 metros abaixo, seguindo o rio. E aí a gente termina o problema 3.41.